RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. E Uniaselv. Meio-dia, 3 minutos. Olá, boa tarde. Está entrando no ar mais uma edição do seu RTV Notícias. Hoje é terça-feira, dia 1º de outubro. Estamos todos de outubro rosa. Estamos começando o 10º mês do ano, abrindo o último trimestre deste ano de 2019. O dia começa com tempo bom, aliás, o dia está com tempo bom, começou assim, temperaturas elevadíssimas. 31 graus no centro de Criciúma, de onde transmite a RTV, que confere agora alguns dos principais destaques da edição de hoje. Após susto pela morte de 2 bebês, atividades são retomadas em creche de Criciúma. No entanto, apenas crianças com vacinas em dia estão podendo participar das atividades. Equipe da campanha do agasalho vai realizar compensação ambiental pelos gases emitidos no transporte das doações. Tigre joga hoje para embalar na Série B. Se vencer, deixa a zona de rebaixamento. Corpo de Bombeiros de Uruçanga combate incêndio em vegetação nativa desde a tarde de ontem. Com essas e outras informações, está no ar a edição de hoje do seu RTV Notícias. Primavera com calor de verão. Primavera, terça-feira. Dia do Idoso, parabéns para você e para nós. Parabéns. Hoje pela manhã alguém me mandou lembrança, eu disse parabéns. Ele devolveu, obrigado igualmente. Eu fui saber agora de manhã que era o dia do Idoso, então quero mandar um parabéns muito especial à nossa turma lá do Bar da Catingueira, certo? Porque eu costumo dizer o seguinte, já de manhã eu já passei um WhatsApp para eles dizendo o seguinte, hoje é o dia do idoso, o dia do pessoal da canastra, do pessoal do baralho. Então tá lá. Aquela turma ali, todo dia se abre cedo para ver se ninguém se despediu, né? Se despediu, se ninguém saiu da coluna do Piduca. Mas é isso aí, terça-feira realmente cheia, né, João Paulo? Temos hoje um grande espetáculo, né? Fora de Criciúma, mas com atenção voltada a Criciúma, que é o jogo do Criciúma lá em Goiânia, né? Contra o Vila Nova, que o Criciúma é embaladíssimo. Vamos ver se agora, realmente, com essa nova comissão técnica, consegue embalar e sair dessa zona do desconforto, já que os outros times do catarinense, olha, tá capengando, Chapecoense capengando. Agora, Avaí perdeu ontem em casa. Nós somos torcedores de fé mesmo, nós ganhamos uma e já queremos ganhar fora. Já achamos que vamos ser campeão. Mas faz parte da torcida. Mas é isso aí, São Paulo. Terça-feira, com muitas atividades na cidade, dia do idoso. E mais em especial, ontem eu prometi que eu traria aqui uma imagem do que a gente presenciou no sábado na Igreja Assembleia de Deus, a Igreja do Relógio ali, a igreja histórica, né? Dos seus 80 anos. Coloca na tela aí, Frei. Muito bonito esse coral da Igreja Assembleia de Deus, um coral realmente muitas vozes, muito bem afinado, muito bem conduzido pelo maestro, um maestro que veio lá do Pará, um jovem maestro, que realmente é um orgulho para a gente ter esse coral aí da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que fez 80 anos sábado. Olha, é uma história, né? Uma história que teve a participação aí da minha avó, que foi uma das fundadoras da igreja antiga, e do meu pai, na época, que foi vereador, na sua primeira gestão, foi durante 4 vezes, foi ele que conseguiu aquele relógio,
ali que até hoje está ali na igreja. Oh, legal. Então, o pai foi homenageado lá no sábado, a gente estivemos lá juntamente com o pai. Fazia anos que eu não entrava ali na igreja. Tive o prazer de encontrar grandes amigos das antigas ali, que ainda continuam ali, fervorosos, né? Mas a vida continua. Bom, bacana, muito bom. A Igreja do Relógio é de fato um cartão postal de Criciúma, né? E ontem também chamou a atenção também, né? Ontem, 8 horas da noite, né? Esse assalto ali no bairro Santa Bárbara. É isso, né? Bairro Santa Bárbara, daí agora fui saber, o menino 36 anos de idade, foi baleado e mais bandidos procurando caminhonete. Era dono de uma caminhonete, uma Hilux, certo? Os caras já estavam ali seguindo. Isso vem por encomenda, né? Por encomenda. Isso o receptador encomenda, Por encomenda. O rapaz foi reagir, por pouco não morreu, né? Então esse é o problema, né? Tem que entregar e fazer o quê? Tá? Deixa que a polícia faz. Por hoje é só, a gente volta amanhã. Queria mandar um abraço muito especial para minha netinha Alice, que está lá me assistindo agora. Beijo, Alice. Daqui a pouco eu vou estar aí almoçando contigo. Legal, Alice. E a gente vai agora com informações do jornalismo geral. A Vanessa nos traz informações sobre a negociação, o entendimento que houve lá na Serra da Rocinha. Lembram que ontem nós trouxemos aqui a informação que a manhã de ontem foi tensa. Algumas pessoas, alguns agricultores fecharam a Serra da Rocinha, impediram inclusive as obras ontem. Depois, no final do dia, um entendimento para liberar a Serra da Rocinha às segundas e às sextas-feiras. João Paulo Messer, parece que o protesto realizado nesta segunda-feira na Serra da Rocinha, em Timbé do Sul, gerou resultados. Ainda no início da manhã de ontem, empresários, trabalhadores e produtores rurais se uniram e realizaram uma manifestação contra o fechamento da BR-285 no decorrer das obras da Serra da Rocinha. A reivindicação, segundo os organizadores, não era contra a obra que está sendo feita no local, mas sim contra a forma como a rodovia foi fechada e contra o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e a empresa que realiza as obras na estrada que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. Pois bem, após o protesto, já no período da tarde de ontem, houve uma reunião entre representantes do DENIT, da Prefeitura de Timbé do Sul e da Polícia Militar. O encontro resultou num acordo. O tráfego será liberado em 2 momentos, nas segundas e sextas-feiras. Ainda conforme o DENIT, o acordo permite a continuidade normal das obras sem gerar atrasos. Então, para quem precisa trafegar pela Serra da Rocinha, ficou acordado o seguinte: nas manhãs de segunda-feira às 5 horas, quem estiver na fila poderá subir a Serra da Rocinha. Já quem estiver no lado de cima poderá descer às 6 horas. Nas tardes de sexta-feira será permitido o mesmo. Às 18 horas, quem estiver na fila poderá subir e às 19 horas, quem estiver na fila poderá descer. Vale lembrar ainda que o trânsito nesses horários será aberto somente para veículos leves e motocicletas, sendo orientado por um veículo do próprio consórcio que executa a obra. A BR-285, a obra, tem uma importância muito grande, de fato divide a opinião. Vamos agilizar e vamos agora pagar um preço mais alto para depois podermos todos usufruir desse encurtamento do caminho com o Rio Grande do Sul. É uma decisão difícil de ser adotada. Precisamos de velocidade nesta obra. O Ney falou agora há pouco do caso do empresário, jovem empresário, baleado ontem à noite numa tentativa de latrocínio no bairro Comerciário em Criciúma. O Vinícius tem mais informações. João Paulo Messer, um fato ontem à noite assustou os moradores do bairro Comerciário em Criciúma, mais próximo aqui do City Club como um ponto de referência. A vítima estava chegando ontem à noite em sua residência quando percebeu que estava sendo seguida. Sim, os perseguidores. João Paulo Messer, um fato ontem à noite assustou os moradores do bairro Comerciário em Criciúma, mais próximo aqui do City Club como um ponto de referência. A vítima estava chegando ontem à noite em sua residência quando percebeu que estava sendo seguida. Sim, os perseguidores estavam atrás do seu carro com um Fiat Strada vermelho, segundo informações da própria vítima. Ele até tentou enganá-los dando uma volta na quadra e aí tentou entrar em sua casa. Quando clicou no botão, tentava entrar na sua casa, abriu o portão da garagem, ele foi surpreendido por esses 2 homens. Um deles desceu do carro, estava armado, apontou a arma para a vítima. Ele, instinto, assustado, deu a ré, tentou fugir e aí então um dos criminosos deu um tiro nele, deu 2 tiros, um atingiu a cabeça dele, passando pelo
pelo para-brisa do seu carro. Então, esse foi o assunto que chamou a atenção e assustou os moradores do bairro Comerciário de ontem. Então, você que é do bairro Comerciário, é da região mais central de Criciúma, também fique atento. A vítima foi levada, foi encaminhada ao hospital ontem à noite, ao Hospital São José, e, lógico, ela passa bem. Obrigado, é um dos principais assuntos de hoje no noticiário aqui em Criciúma. Criciúma joga às 19h15 no Serra Dourada, Goiânia, contra o Vila Nova. É o Tigre, vamos lá, de Roberto Cavalo para cima deles. A motivação do torcedor do Criciúma depois da vitória em casa no último sábado. O Matheus Mastella traz as informações do Criciúma agora. Diga aí, Matheus. Roberto Cavalo assumiu o Criciúma no sábado, venceu pelo placar de 2-0 Botafogo de São Paulo e hoje à noite tem mais um desafio nesta terça-feira, João Paulo Messer. A equipe do Tigre joga contra o Vila Nova fora de casa e está na responsabilidade do comandante juntamente com o auxiliar Wilson Waterkemper para o Criciúma, quem sabe, sair da zona de rebaixamento. O time deve ser o mesmo: Luiz, Carlos Eduardo, Sandro, Thales e Marlon, Eduardo, Wesley, Foguinho e Daniel Costa, e na frente Vinícius e Léo Gamalho. O pessoal fez uma atividade, apenas um rachão aqui no CT Antenor Angeloni, viagem já para Minas Gerais, grupo concentrado e grande expectativa do Criciúma vencer a segunda seguida e sair da zona de rebaixamento. Daqui a pouco, então, a gente traz mais detalhes no nosso Sport Show, projetando o Criciúma Esporte Clube e, claro, torcendo muito para o Tigre, que joga hoje à noite contra o Vila Nova fora de casa. Somos todos Tigre. A movimentação do torcedor agora, bacana. Torcida confiante numa vitória até fora de casa, importante isso. Depois do intervalo, a gente vai falar do Outubro Rosa. Agora você fica com a previsão do tempo. Estamos de volta com o nosso RTV Notícias. Daqui a pouco nós temos uma entrevista, já está aqui conosco o Dr. Gustavo Coral, médico mastologista. Hoje é outubro, o mês Outubro Rosa está começando. Por que Outubro Rosa? A gente vai começar a nossa conversa por aí, sobre essa prevenção ao câncer de mama em especial. A gente fala sobre o assunto. Mas antes, está relacionado à saúde também, a nossa pauta agora. Lembram do episódio lá na região do bairro Boa Vista, creche fechada, 2 crianças vítimas da meningite, a suspeita é que sejam casos de meningite. Aquele centro de educação infantil está sendo reaberto, mas apenas para crianças que estejam com a carteira de vacina em dia. Após o susto pela morte de 2 bebês que frequentavam o Centro de Educação Infantil Beato Aníbal Maria de França, no bairro São Francisco, em Criciúma, as atividades foram retomadas na manhã desta terça-feira, dia 1º. No entanto, apenas crianças devidamente vacinadas com a carteira de vacinação em dia apresentada pelos pais estão podendo entrar na creche. Ela estava fechada desde a última quarta-feira, dia 25, para higienização. No decorrer dos dias, os pais e responsáveis foram orientados por profissionais da Secretaria de Saúde por meio da vigilância epidemiológica. Todos que tiveram contato prolongado com os bebês que vieram a óbito receberam um tratamento medicamentoso à base de antibióticos. O primeiro bebê de 7 meses foi vítima de meningococcemia, causada pela bactéria meningococo, que é a responsável por causar meningite e meningococcemia. Ainda não se sabe qual o sorotipo da doença, mas ela é raríssima e ainda mais grave do que a meningite. Já o segundo óbito do bebê de 1 ano e 5 meses foi causado por meningite bacteriana, ou seja, foram 2 bactérias diferentes que levaram os bebês à morte. E no município de Içara também há um caso suspeito de meningite registrado na última sexta-feira. Exames já foram coletados e os resultados estão sendo aguardados.
Porém, as primeiras coletas realizadas não apontaram presença de bactéria que causa a meningite. A criança segue internada, mas a evolução do quadro é considerada boa. A vigilância epidemiológica de Sara orienta sobre os sintomas da meningite e os principais tipos da doença. Com relação ao caso suspeito de meningite que aconteceu no município na sexta-feira, a gente vem aqui informar que a criança está bem de saúde, ela está internada ainda, mas a evolução dela é boa e que nós ainda aguardamos os resultados oficiais do laboratório do estado. No entanto, os exames realizados na internação hospitalar não houve o aparecimento de bactérias. Então, nós ainda aguardamos o encerramento do caso para realmente verificar se era uma meningite causada por vírus ou por bactérias, mas enfatizamos que os primeiros resultados dos exames vieram negativos. Então, a partir de quarta-feira, as aulas na escola continuam normalmente e todo o restante dos alunos atendidos pelo município, as aulas continuam normalmente, tanto nas escolas quanto na educação infantil. Então, com relação à meningite, o mais importante a gente enfatizar é com relação ao aparecimento dos sintomas. Então, os principais sintomas são a dor de cabeça, a febre e o vômito. No aparecimento desses sintomas, os pais devem, o quanto antes, levar os filhos ao médico para fazer uma avaliação para poder confirmar ou descartar uma suspeita de meningite. Então, nós temos alguns tipos principais de meningites, que são as causadas por vírus e bactérias. Então, geralmente, as meningites causadas por bactérias, elas são mais graves, mas nós temos bactérias que são transmitidas de uma pessoa para outra e tem alguns tipos de bactéria que não se transmite. A pessoa desenvolve uma meningite, assim como ela desenvolve uma pneumonia, assim como ela desenvolve uma sinusite, ela pode desenvolver uma meningite e não transmitir de uma pessoa para outra. Já no caso da meningite viral, não existe nenhuma vacina que possa proteger ou prevenir a meningite viral e os sintomas iniciais eles são bastante semelhantes, mas a evolução é muito mais tranquila. Então, as medidas de prevenção, além da vacinação, é o controle do ambiente. Então, manter os ambientes bem ventilados, bem arejados, manter bem a higiene das mãos, dos utensílios de uso comum, no caso das crianças pequenas, a mamadeira, o uso de chupetas, os utensílios, os talheres, os pratos, os copos, manter uma boa higiene, tanto dentro de casa quanto nas escolas e nos locais de trabalho. Pois estamos de volta e continuamos falando de saúde. Outubro, começa hoje, Outubro Rosa. Por que Outubro Rosa? O mês de conscientização, em especial o câncer de mama. Nós temos aqui a presença do médico Gustavo Coral, médico mastologista. Doutor Gustavo, obrigado pela presença aqui, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com os ouvintes. Médico mastologista, estamos no mês de outubro. Outubro é um mês muito bem trabalhado nessa questão. Acho que outubro pegou legal essa coisa de Outubro Rosa, né? Talvez o mês de outubro, né, com Outubro Rosa, foi um dos pioneiros nesses meses coloridos que a gente tem hoje. Tantos meses azul, mês amarelo, né? Foi um dos pioneiros em relação ao mês de conscientização, acho que tu usou a palavra correta, conscientização, e cada vez mais ele ganha corpo. E a gente nota que nós estamos atingindo cada vez mais as mulheres, né, que são as beneficiadas com essa campanha, né? Quando falamos de câncer de mama, quais, principalmente as causas do câncer de mama? Parece meio óbvio, mas uma das coisas que mais influencia é ser mulher e ter mama, né? Claro que se a gente for comentar da biologia, seria um defeito de mutação de DNA celular, mas basicamente o fator de risco é ser mulher e ter mama, né? E a partir do momento que tem mama, está correndo risco, né? Mas o homem pode ter câncer de mama também? O homem pode, é mais raro, seriam 6 casos para cada 1000 de câncer de mama, então a cada 1000 casos, 6 seriam em homens, então é 0,6% dos casos. Acontece, eu tive oportunidade, acho que não seria a palavra correta, mas eu tive um diagnóstico de um homem no fim de 2017, mas fazia alguns anos que eu não tinha. Então tu vê, 2017 até agora, mais nenhum homem, mas é uma coisa que acontece também.
muito menos frequente, mas acontece. Câncer de mama, nas mulheres principalmente, qual é o percentual, o grau de mortes que acontecem em consequência de? Qual é a gente fala que o câncer de mama ele é responsável por, no Brasil, em torno de uns 30%, 28%, 29% dos casos dos cânceres femininos. Então, assim, a cada 3 mulheres que a gente conhece que tem câncer, uma praticamente vai ser mama, tá? Independente do resto do corpo, uma vai ser mama. Então, é uma incidência bem grande. A mortalidade, apesar dessa incidência muito alta, ela é mais reduzida, em torno de entre 10% e 15%. De todas as mortalidades por câncer nas mulheres. Então, se ele responde a 30%, a mortalidade seria a metade. E isso é muito influenciado por em qual ponto, em qual estágio a gente diagnostica a doença. Doenças mais iniciais, a nossa probabilidade de cura é muito maior. Doenças mais avançadas, a probabilidade de cura começa a diminuir, né? E como é que se detecta? Basicamente, o exame de rastreio preconizado é a mamografia. A mamografia é o nosso exame padrão ouro para diagnóstico, mas rastreio mamográfico. Existe, claro, o exame físico das mamas, uma nodulação, uma secreção que sai pelo bico da mama, alguma alteração cutânea, mas basicamente o exame de mamografia. A partir de que idade e com que frequência? O Ministério da Saúde preconiza que nós deveríamos iniciar de maneira bianual, tá? A partir dos 50 anos até os 69 anos. Isso é o que o Ministério da Saúde preconiza. Nós, da Sociedade Brasileira de Mastologia, nós preconizamos que seja iniciado o rastreio acima de 40 anos. Então, pacientes que chegam aos 40 anos, iniciar o exame mamográfico de maneira anual até os 74 anos de idade. Claro, isso para a população geral e para paciente que não tem nenhuma queixa. Para paciente que tem uma sintomatologia, como um nódulo de mama ou alguma alteração, isso acaba caindo por terra e tu faz um exame independente da idade da paciente, né? Pois é, significa que lá pelos 40 ou antes dos 40 não tem essa preocupação? Teoricamente, antes dos 40, um exame físico bem feito por um ginecologista, por um clínico geral, um próprio mastologista, já seria uma coisa preconizada. Mas acima dos 40 anos, além do exame físico das mamas, preconizada a mamografia também. Hoje nós temos muitos casos de implante de silicone. Sim. Né? Essa questão da estética muito forte. Até onde isso pode prejudicar um exame? Mascarar. Mascarar, perfeita a palavra. A realidade do dia a dia do consultório, cada vez mais pacientes com cirurgias estéticas, né? Então, prótese, cirurgias redutoras, né? O aumento, a redução de mama, isso é uma coisa muito comum no dia a dia do consultório do mastologista. Os exames, eles podem até, as cirurgias, elas podem nos dificultar. Mas com o olho treinado de quem faz isso o dia inteiro, a gente acaba não tendo grandes dificuldades. Num primórdio da cirurgia plástica, desse boom de cirurgia plástica, né? Se preconizava que pacientes usuárias de implante não fariam mamografia. Mas isso a gente sabe que não existe. Faz rastreio de qualquer normal. maneira, Paciente com cirurgia independente de redução, aumento, ou cirurgia ou não cirurgia, a paciente faz o mesmo tipo de rastreio. Quais são os fatores que contribuem para o câncer de mama, para aumentar o risco, por exemplo? A gente sabe que os cânceres familiares, né, a família com a descendência ali que pode ter algum aumento do risco, corresponde somente entre 5% e 10% dos casos dos cânceres de mama. A grande maioria dos casos são casos aleatórios, ao acaso, certo? Mas o que aumenta o risco? Vamos lá, talvez a palavra, eu poderia falar, o que são fatores protetores? Uma mulher que começou a menstruar mais tarde, que parou de menstruar mais cedo, então que ficou menos tempo sob influência hormonal, que amamentou antes dos 30 anos de idade, ser mais magra, e existe uma tendência das pacientes com maior peso ter um maior risco para câncer de mama,
Há outros casos externos, né? Um caso genético, uma radioterapia, uma paciente que fez um tratamento oncológico em idade mais jovem, que precisou fazer radioterapia do tórax, aumenta o risco também. Então, são alguns fatores conhecidos. Ter mama densa, que seria uma mama que tem muita glândula, é uma característica de cada paciente também, né? Isso. Temos evoluído em termos de detectar isso e principalmente de tratar o câncer? O que a gente tem de tratamentos? Eu acho que as duas, tanto de detecção quanto de tratamento. Nós sabemos que a mastologia, o câncer de mama, ele é a patologia médica mais estudada no mundo, com o maior número de publicações. E isso, há coisa de 20 anos, é a doença que mais se estuda e que mais se tem novidades. A mastologia de 2013 para cá é outra totalmente diferente. 2015, muita diferença. O que se fazia em 2013 é passado, isso há 6 anos atrás. Então, tem se evoluído muito, os tratamentos têm se evoluído muito, porque ele é uma doença de alta incidência. Então, quanto mais tem, mais tu quer estudar uma doença que mais acontece, né? Para fechar, doutor Gustavo, a questão das fake news. Nós estamos... Essa questão do câncer de mama, o tratamento, a prevenção, sofre com o problema das notícias mentirosas? Sim, é o que nós estávamos conversando antes, né? As notícias sem o pai, né? De repente ventila uma notícia, por exemplo, que mamografia não se deve fazer porque ela aumenta o risco para câncer de mama. Isso, a gente fica muito chateado, porque a gente luta há tanto tempo tentando conscientizar com o Outubro Rosa, toda a campanha que nós fizemos de conscientização, e às vezes vem notícias que não fazem sentido nenhum. A gente é bem prejudicado com isso. Recente, fim do ano passado, início desse ano, se falou muito isso, que o exame de mamografia aumentaria o risco para câncer de mama, aumentaria a incidência, novos casos. Isso não existe, os estudos mostram que isso não acontece, tanto é que a mamografia é responsável por diminuição da mortalidade de 30%. Então, uma coisa é um câncer de mama sem o rastreio, a mortalidade, e outra coisa é o câncer de mama com o rastreio mamográfico. A gente sabe que 30% menos mulheres vão morrer por causa daquela doença. E aí vem algumas histórias que falam que não se deve fazer, né? Perfeito. Doutor Gustavo Coral, mastologista, estamos inaugurando o mês de outubro, é um mês de conscientização. Muito obrigado pela presença aqui conosco. Uma boa tarde. Eu agradeço. Boa tarde e até mais. Depois do intervalo tem mais RTV Notícias. Estamos de volta com o nosso RTV Notícias e a informação que a gente traz agora é da Operação de Primavera, realizada pela Defesa Civil. Prevenção, essa é a palavra-chave para a nova operação de primavera da Defesa Civil. Estou aqui com o Johnny, ele vai poder nos contar melhor como vai funcionar e lógico, né? Prevenção, palavra-chave desta operação. Exatamente. A Operação Primavera ela vem ao encontro de vários eventos climáticos que aconteceram nessa época do ano, causando muitos desastres no estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina, então, lançou a Operação Primavera a partir do dia 23 e Criciúma, ela seguiu a mesma forma de trabalhar como estado, com a assinatura do decreto da Operação Primavera, pelo prefeito Clécio Salvaro, no qual oportuniza a gente trabalhar na prevenção, intensificar os trabalhos nas comunidades, nas ruas onde são suscetíveis a alagamentos, limpezas de córregos, bocas de lobo, cortes de árvores em situações de risco, para minimizar esses impactos quando aconteçam esses tipos de eventos climáticos na nossa região. É uma das maiores preocupações da Defesa Civil, né? Estar preparado a agir rápido e, para isso, essa preocupação está incluso nesse caso. A redução de riscos e desastres é prioridade na Defesa Civil. Minimizar danos, minimizar vidas, percas de vidas, não perder nenhuma. Então, o nosso trabalho na prevenção é evitar para que isso aconteça numa catástrofe muito maior, que venham ter perda de vidas, tanto na parte econômica, social, psicológica das pessoas, porque isso ela envolve diretamente no dia a dia e no cotidiano das pessoas. O que está no cotidiano é o cuidado aí com a natureza, com a nossa cidade, é não jogar lixo no chão, é esse cuidado com o próprio entulho em alguns córregos, rios. Isso é algo que afeta muito e, no caso de uma preocupação, em caso de risco da Defesa Civil está trabalhando, atrapalha muito.
Exatamente, principalmente na parte ambiental, né, que a gente tem bastante dificuldade, construções irregulares na beira de rios, despejar saneamento básico em rios, nos córregos, lixos que são colocados, tudo isso numa situação de desastre natural, geralmente, principalmente inundações, enxurradas, são causadas por o acúmulo de lixos, que eles acabam retrancando o curso hídrico e acabando alagando aquelas comunidades mais carentes. Então, a gente pede para que a população se conscientize, coloque o lixo no local adequado, levante e não deixe no chão, não coloque em beiras de rios, em estradas, vias públicas e faça o descarte correto, da forma correta, né? Já que a gente está falando dessa questão de meio ambiente, ontem o Corpo de Bombeiros de Araranguá teve que trabalhar muito no combate a incêndio à vegetação Uruçanga. O Corpo de Bombeiros de Uruçanga foi acionado para combater um incêndio em vegetação nativa na tarde dessa segunda-feira, dia 30. A ocorrência foi registrada por volta das 14 horas no bairro Santana. No local, os bombeiros perceberam que o fogo já havia se alastrado por uma grande área e solicitaram reforço. Além de 9 socorristas por terra, com 3 viaturas, também foi chamado apoio aéreo para verificar a extensão do incêndio, tendo em vista que as chamas ocorriam em uma área de vegetação nativa alta e de difícil acesso. O helicóptero do SAER, da Polícia Civil, e um drone particular prestaram apoio. Após a checagem aérea, foi percebido que a extensão total do incêndio ultrapassava a capacidade combativa da guarnição em serviço. Os bombeiros presentes no local se organizaram em 2 equipes e iniciaram o combate em turnos de revezamento. Após combatida grande parte das chamas e sem chances de chegar ao foco do incêndio, por conta das condições do terreno, os socorristas deixaram o local. O monitoramento foi retomado na manhã desta terça-feira e foram encontrados novos focos de incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não é possível mensurar a extensão da área atingida pelas chamas, porque elas estão queimando por baixo da vegetação, o que dificulta o acesso e a visibilidade dos socorristas. Agronews, com Silmar Vieira. Oferecimento Coperja. Esse conhece, Silmar Vieira. Boa tarde. E aí, boa tarde. Olha, o incêndio que a gente viu aí, reflorestamento com pinos. Pinos é um combustível, né? Toda árvore é combustível, né? Mas o pinus tem aquela resina que é utilizada justamente para a terebentina. Ela é retirada, por exemplo, da resina dos pinheiros, né? Então, esses sedimentos que ficam embaixo dessa floresta, eles são altamente combustíveis. Tem que tomar muito cuidado nessa época. Pessoal da agricultura com queimadas, até um cigarro jogado para fora de um carro, tem que tomar muito cuidado. Nós estamos aí com estiagem, que deve chegar ao fim essa semana, graças a Deus, né? Todos os modelos indicam uma boa chuva aí a partir de quarta ou quinta-feira. Mas até lá tem que tomar muito cuidado para não acontecer esse tipo de coisa. Vamos por onde hoje, meu caro Silmar Vieira? Olha, nós vamos falar de um programa que acontece em Santa Catarina há muito tempo. Muitos agricultores hoje que estão fazendo a sucessão, né, a chamada sucessão rural, passaram por programas de treinamento da Epagre. A gente tem aí o convite que a Epagre nos enviou, Secretaria da Agricultura, da Pesca, o secretário, a presidente da Epagre, Edilene Steinwanter, convidam para a cerimônia de formatura do 7º curso do projeto Ação Jovem, Organização, Gestão e Empreendedorismo, segundo encontro de famílias. Vai ser realizado dia 8, a próxima terça-feira, a partir das 8h30 da manhã, no CETRAR, que é o Centro de Treinamento Agrícola em Araranguá, a promoção do Governo do Estado de Santa Catarina e da Epagre. São muitos jovens que hoje estão comandando as propriedades rurais aqui no sul do estado de Santa Catarina, no estado inteiro de Santa Catarina, que passaram por esses treinamentos. Esses treinamentos são fundamentais para ensinar esses jovens do que eles trabalham é uma empresa, não deixa de ser uma empresa, né? A propriedade rural, a grande maioria das propriedades rurais aqui tem muito mais, digamos assim, uma estrutura muito maior que muitas empresas da nossa região. A gente sempre faz um cálculo por baixo, uma propriedade rural hoje tem de patrimônio por baixo algo em torno de R$1 milhão, entre o terreno, as benfeitorias, os equipamentos, maquinário, implementos e tudo mais, por baixo R$1 milhão. Quantas empresas têm no seu patrimônio hoje R$1 milhão? Para fechar,
Eleição no final de semana, a gente falou aqui, a Associação dos Avicultores do Sul do Estado de Santa Catarina promoveu o encontro, uma assembleia e a eleição da nova diretoria. A nova velha diretoria, continuaram praticamente os mesmos membros, que são membros fundadores da Associação dos Avicultores do Sul do Estado de Santa Catarina. O presidente continua o seu Emir Tese, o vice-presidente também o Valmir Fabro continua, o primeiro secretário Roberto Viola, a segunda secretária Rosileia Inocente, conselho fiscal ficou Osni Ferreira, Anilson Damolim, Éder Bosa e Luiz Saviato, praticamente a mesma diretoria, mas é o pessoal contemplando aí as regiões da MESC, AMREC e Amurel, praticamente o mesmo pessoal. A novidade é que a partir de janeiro o seu Emir Tesa deve tirar uma licença e assume o Valmir Fabro, que é o vice-presidente, já é o vice-presidente desde a fundação, deve assumir a presidência da associação a partir de janeiro do ano que vem, a eleição que aconteceu na última sexta-feira em Nova Veneza, a associação que veio aí para tentar equilibrar, né, a correlação de forças entre os avicultores e a JBS. Quando a JBS comprou todas as unidades de produção de carne de frango aqui da região, ficou difícil, né? Todo mundo só tinha uma empresa para negociar, não tinha mais a concorrência. Nós tínhamos 3 frigoríficos, o Tramonto lá em Morro Grande, a Agrovêneto em Nova Veneza, JBS em Forquilinha. O avicultor tinha como negociar, olha, eu não vou me associar aqui, vou associar lá na frente e tal. Quando a JBS comprou tudo e ainda fechou o frigorífico de Morro Grande, aí ficou difícil, né? Se não forma uma associação, o avicultor perde força na hora de negociar com a empresa. Morro Grande é um município que sofreu muito, né? Que continua sofrendo até hoje. Imensamente, né? O retorno que isso dá, o prejuízo é imenso. E agora que está chegando, foi fechado no ano passado, mas essa questão do faturamento, né? Da questão do ICMS, agora é que o município vai começar a sofrer as consequências maiores. Obrigado, senhor Marvieira. Um abraço. E juntos encerramos, né, meu caro Sandro? Edição de hoje do seu RTV Notícias. A gente volta amanhã, sempre pontualmente ao meio-dia. Você fica agora com o RTV Sport Show. Hoje tem jogo do Criciúma, tem muito assunto para Paulo Coutinho e Matheus Mastella na sequência. Boa tarde. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv.